não consegue manter aquela intensidade, aquele jogo alto, aquela mesma intensidade da Libertadores no Brasileirão. E por que que não consegue? Eu não tenho essa resposta. Não tenho essa resposta. O Vitor Roque estava muito bem, estava ali quase fazendo o gol. O que aconteceu que Abel Ferreira tira o Vitor Roque. Para mim, o Abel trocou muito mal. Não vou aqui esculachar o Palmeiras, não vou esculachar o Abel, mesmo porque o Palmeiras vem muito bem, mas muito bem não só no Brasileiro como na Libertadores. Eu não vou aqui estar falando mal, tá? Não vou fazer isso não. Mas vamos para os fatos em si. O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras jogou muito mal hoje, pessoal. Sabe? Parece que faltou pegada, vontade. Até o Andreas, hoje morno ali, frio, eu não consigo entender. Sabe? Não tem explicação. O, o, o Felipe Anderson deu aquele chute lá, mas só aquilo mesmo. Então para mim, faltou pegada, faltou intensidade. Bahia com a faca nos dentes. Bahia ali, ó, com a faca nos dentes. Outro fator que eu não sei se vocês prestaram atenção, mas todo rebote dava Bahia. Todos os rebotes davam Bahia, que por sinal o Bahia estava todo desfalcado. Bahia estava um catado, Bahia estava um catado, sabe? Mas cheio de vontade, sangue nos olhos, desejo de vencer o jogo. Todos os rebotes eram do Bahia. Todos os rebotes, a bola que sobrava, inclusive na área do Palmeiras, quando tinha aquele cruzamento, sempre sobrava uma bola que quicava ali. Pode observar, sempre quicava uma bola ali no meio do gol, mas ninguém chegava batendo pro gol. Todos os rebotes no meio de campo. Outra coisa, quando o Everton dava aquele chutão lá dele, a bola sempre sobrava para quem? Sobrava para o jogador do Bahia. Assim, por quê? O Bahia correu mais, o Bahia estava mais intenso, com mais vontade. E o Palmeiras me pareceu cansado. Para mim, o Palmeiras estava o cansaço ou preguiça, não sei qual dos dois era, mas faltou intensidade, faltou pegada, faltou desejo. E no Brasileirão, há muito tempo, o Abel ele vem assim, né? Não quero falar mal, não, tá? Mas estou falando dos fatos em si. Fatos importantes. Se o Palmeiras perder esse Brasileirão por causa de 4 5 pontos, esses pontos aí vai cair na conta do Bahia. Não sei se vocês lembram, mas o Palmeiras empatou no Allianz Parque com o Bahia e perdeu agora para o Bahia lá na Bahia. Então só o Bahia roubou do Palmeiras aí 6 pontos, de 6 pontos, né? O Bahia fez 1 ponto, de 6 pontos, o Bahia fez 1 ponto, o Palmeiras um, ou seja, porque foi empate lá no Allianz Parque, derrota do Abel, ele não consegue vencer o Rogério Ceni. Vocês lembram quando foi que o Abel conseguiu vencer o jogo do Rogério Ceni? Eu não lembro. Tenho que pesquisar para buscar, porque não vem na minha memória o dia que o Abel enfrentou o Rogério Ceni e venceu. Se o Rogério Ceni ele for treinar o Itapipoca e o Palmeiras pegar o Itapipoca, o Palmeiras perde ou empata para o Itapipoca. Se o Rogério Ceni for treinar o Náutico lá do Recife, eu te garanto que o Abel Ferreira, com o Palmeiras, com esse time que tá, com esse time que na Libertadores, pô, time arrebentando na Libertadores, sendo elogiado internacionalmente, ele não vai conseguir vencer o Rogério Ceni. Eu não sei o que que acontece, cara. Parece que quando Abel, ele vê o Rogério Ceni, ele treme, ele tem medo, ele não consegue montar, criar um sistema de jogo para vencer o time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele sempre consegue, quando ele bate de frente com o Abel, vencer os jogos contra o Abel. Ele cria uma tática ali, cria um sistema de jogo e consegue neutralizar o Abel Ferreira. É só pesquisar, pessoal. Pode ver aí. Me fala aí de cabeça, sem pesquisar, beleza? Pesquisar é mole. Mas fala aí de cabeça agora qual foi o último jogo que o Rogério ali com o Palmeiras conseguiu vencer o time do Rogério Ceni. Você não vai lembrar, entendeu? Igual também o São Paulo. O Palmeiras sempre encontra dificuldade com o São Paulo. Parece que é uma coisa assim, sabe? É estranho de explicar, não sei explicar, mas é assim. Por isso que eu até preferi que fosse a LDU aí. Porque se fosse o São Paulo, mesmo em frangalho, mesmo o São Paulo não estando lá essas coisas, ia ser muito difícil o Palmeiras vencer o São Paulo. A explicação eu não sei, pessoal, mas são fatos, são números, só pesquisar que vocês vão ver. O Vitor Roque, que estava bem, estava ali, pô, botando aquela correria, né? Encheu os defensores do Bahia de cartão, de cartões amarelos. Aí o Abel tirou o Vitor Roque. Abel, pô, cara, não entendi. Pô, se você ganha hoje, mano, você ia botar maior pressão
no Flamengo, brother. Se ganha hoje, colocava a maior pressão nos Flamengo. Falei, Paulinho, o que? Ia se assustar. Ia pensar, pô, os caras tá vindo pra cima. Os caras ganharam de novo. Você tem ideia de como ia ficar a cabeça dos caras? Agora os caras tá jogando lá tranquilão, porque sabe que mesmo se perder, ainda são líder do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, nesse momento, já não depende mais de si. Então seria muito bom manter essa intensidade, manter a pegada. É difícil, né? Ninguém também consegue dar o seu máximo sempre, né? O senhor, a senhora, você consegue dar o seu máximo sempre lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus negócios? Sabe, tá com essa tensão lá em cima, tensão alta todo tempo, dando 100% de você? Não consegue. Uma hora também o Flamengo vai tropeçar. Uma hora o Cruzeiro tropeça. Todos vão tropeçar. Por outro lado, tem isso, pessoal. Ninguém consegue, sabe, tá tensão alta lá em cima. Também por outro lado, pô, a gente tem o Palmeiras que vem bem demais. O Palmeiras, pô, jogando muita bola, na Libertadores tá arrebentando. Aí a gente fica meio que sem entender, meio chateado, triste. Porque dava pra ter ganho do Bahia, pessoal. Lógico que dava. Sim, dava sim, pô. Era só ter entrado um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de pegada, um pouquinho mais de seriedade, lutando pelas bolas ali, aquelas divididas que dá da Libertadores. Por que não? Dava sim para ter ganhado, tranquilo do Bahia sim, porque também faltou vontade, pessoal, faltou vontade, faltou pegada, faltou gás, volta a falar. Observe os lances, pessoal. A maioria dos rebotes, 99,9% dos rebotes era do Bahia. Isso acontece quando o quê? Quando o seu time está correndo menos e quando o outro jogador está correndo mais, está buscando mais, está correndo mais, está com mais intensidade. Bahia, volta a falar, com a faca nos dentes, e o Palmeiras ali é tranquilão, sabe? Tranquilão, pô, entendeu? Parece até um pouco de. Não gosto de falar essa palavra, não, mas me pareceu até um pouco de soberba, de altivez. E deu no que deu. Bahia, meio que um catado ali, muito de desfalque do Bahia, consegue vencer esse Palmeiras que vem avassalador aí na Copa Libertadores. Então, é isso aí, pessoal. E não sei por que que o Abel tirou o Vitor Roque, que no momento estava sendo aí o melhor jogador em campo. O Flax foi bem sim, mas muito marcado ali, né? Muito marcado, marcação intensa em cima dele. Andreas, muito abaixo, muito assim, foi muito aguado hoje, né? O Felipe Anderson também muito aguado. Eu acho que na hora que Abel mexeu, dava para ter colocado ali o Maurício, entendeu? Não sei por que que ele não quis colocar o Maurício, dava para ter colocado o Veiga, mas ele fez umas trocas ali. Inclusive o rapaz lá que ele colocou, esse rapaz aí que marcou o do Bahia, pô, tomou o maior drible ali. E também, pessoal, o Everton, respeito pra caramba o Everton, mas fala o Everton. Pô, você ficou de joelho, mano, antes do atacante do Bahia chutar a bola, Everton. Pô, você tava de joelho, mano, você ficou de joelho. Tava ali meio que quase que sem ângulo. Pô, se você tá em pé aqui, ó, pô, a bola batia em você, você espalmava. Não vou te condenar, não, tá ligado, é? Gosto de você pra caramba, mas, pô, deu uma falha ali, goleirão. Deu uma falha assim. Talvez você não esperasse que o cara ia acertar aquele balaço lá, né? E que o defensor aí que o Abel colocou não iria tomar aquele corte ali meio que ingênuo, hein, para um zagueiro profissional. Tomar um corte daquele ele não tomaria, mano, diante de Deus. O cara não ia conseguir dar aquele corte em mim, eu ia fechar com ele, fechar com ele. Ele não ia conseguir dar aquele. Eu joguei bola, tá, pessoal? Você que não sabe. Eu não ia deixar ele conseguir dar aquele chute, ia travar com ele ali, mano. Ia travar com ele. Então foi um drible infantil que ele tomou. O Everton também ali, para mim, falhou. Não sei a sua opinião, mas na minha ele falhou. E você pode ver que o Everton se agacha ali e parece que ele espera que não vai ter aquele chute, que o zagueiro não vai tomar aquele drible. E se ele tá em pé e faz isso aqui, ó, ele fechava, já era. Mas deixa o teu comentário, curta, segue, comenta, compartilha o vídeo, avante palestra, Palmeiras sempre, mas que nós poderíamos estar aqui muito mais felizes. Abraço, tamo junto, Palmeiras sempre.